Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a aula interativa da disciplina de Berdorf. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, antes de iniciar então, aquele recadinho bastante possível se inscrever no canal e deixar o like, isso ajuda bastante a seguir crescendo aqui dentro do YouTube. Já estou aqui na parte da aula interativa, então pessoal, acessa o menuzinho lateral ali na disciplina 9, clica na aula interativa, ele vai trazer as informações. E depois a gente pode clicar aqui em iniciar. Aí, como é tradicional, os objetivos da aprendizagem, que é refletir sobre a origem social da família, sua importância, significado e estilos parentais, compreender as estratégias de abordagem a grupos sociais e famílias, para interagir em prol da promoção da saúde, entender a importância de utilizar as ferramentas genograma e ecomapa, analisar as possibilidades para realizar a orientação familiar e comunitária no processo de notificação da APS, na questão da violência, refletir sobre o papel dos agentes de saúde na abordagem familiar e na prevenção aos agravos de saúde no Brasil, e conhecer as estratégias eficazes de abordagem em visitas domiciliares, todos os fatores que a gente vai estar observando. Então, aqui a gente tem a informaçãozinha para nós clicarmos na imagem. Ele vai dizer aqui, em sua atuação como agente de saúde, você certamente já se deparou com uma variedade de arranjos familiares, não é mesmo? Isso a gente pode dizer que é verdade, pessoal. A cada visita a gente encontra diferentes tipos. Na sociedade contemporânea, o conceito de família é diverso e plural, o que é completamente correto em relação ao que a gente vai estar observando aqui na aula interativa. O que torna fundamental estar preparado para lidar com essa diversidade. Aí aqui eles vão trazer algumas questões dessa pluralidade que a gente vai estar observando na aula. No território onde atuo, percebo uma diversidade grande na composição das famílias. Sei que algumas não são reconhecidas pela Constituição brasileira, enquanto outras surgem a partir de transformações sociais que vivemos. Ele tem que cada família tem a sua própria dinâmica, valores e história, e essa diversidade reflete as mudanças culturais e sociais que ocorrem ao longo do tempo. Compreender essa pluralidade é essencial para atuarmos de forma mais inclusa e sensível nas comunidades. E aí ele vai estar pedindo para clicar aqui no e-book, vai direcionar direto para o e-book, onde a gente tem as informações, como a gente pode ter visto ali no resumo. Tá? Aí vai ter aqui um podcast da aula 9, que tem aqui 1 minuto e 4, rapidinho, está disponível no SoundCloud. Então a pessoa pode estar observando, que vai ser o exemplo descrito pela C.S. Bia sobre essa questão de evidência que a ideia de família possui. Então pode estar escutando aqui rapidinho, depois pode avançar, tá? Não vou botar, porque senão a gente pode ter problema em relação ao áudio do podcast. Aí a gente passa a questão de povos e populações tradicionais, em diferentes contextos. Aqui a questão dos povos indígenas. Tá? Para a realização de trabalho social com as comunidades tradicionais, é preciso compreender que são grupos diferentes culturalmente, e assim possuem formas particulares de organização social, e eles utilizam e ocupam territórios e seus recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa e econômica. Pessoal, isso aqui é importante para quem tem essa questão de áreas de comunidade tradicional, que na minha microárea, pelo menos, não tem. Na cidade eu sei que tem alguns pontos que são, mas é que assim, a característica de um determinado povo não vai ser a mesma de outro. Então, não adianta eu pensar, por exemplo, vamos supor que na minha região aqui tivesse 2 tribos indígenas, 2 povos tradicionais. Uma A e a outra B. Eu não posso entrar na comunidade A da mesma forma que eu entrei na comunidade B, porque eles têm uma diferença entre eles. Por exemplo, a comunidade A é tal língua materna e tem tal matriz religiosa. E a B não tem a mesma matriz linguística e a religiosidade é completamente diferente. Então a gente tem que estar sempre atento a esses fatores quando for trabalhar com os povos tradicionais. Portanto, é preciso compreender a organização social, os aspectos culturais também. Essa questão, por exemplo, a tribo indígena A é o cacique quem orienta todo mundo e tem a questão de divisão familiar em grupos. A família tal é a segunda no comando, a família tal é especializada em caça e pesca, a terceira família é em questão de contato com o mundo exterior, todos esses fatores. A B, cada um pode fazer o seu contato que quiser, pode praticar a atividade que quiser. Então, tem questões que são diferentes e precisam ser observadas. A cultura é vista como um conjunto de significados que orientam e dão sentido a uma sociedade, e elas influenciam a maneira como o mundo é percebido por meio de valores, aí questão de crenças, costumes e alimentação.
ó, tem alguns exemplos de povos e comunidades tradicionais, né? Temos a questão dos quilombolas, né? Tem a questão dos povos indígenas, tem a questão dos ribeirinhos e dos extrativistas, cada um com suas características. Quilombolas são aqueles descendentes de escravos africanos, né, que a gente teve no Brasil. Então, eles se constituem nesse valor. Povos indígenas são aqueles povos tradicionais que estavam aqui na nossa região. Ribeirinhos são aqueles que se encontram nessa questão de margens de rios e todas essas questões. E os extrativistas são aqueles que lidam com a questão da natureza, né, e extração de recursos naturais. Aí aqui vai ter um videozinho importante para falar sobre comunidades tradicionais, tá? O pessoal pode estar clicando aqui no playzinho, ele tem 3 minutos e 3 segundos, né? Quem quiser pode estar assistindo, é sempre muito importante. Depois a gente vai passar pensando nessa questão da promoção da saúde das famílias, né? Então a gente vai pular aqui e vai estar observando o quê? Quando a família estimula os cuidados e quando a família deixa de promover os cuidados. Aqui, ó, quando ela estimula os cuidados, atenção à higiene, alimentação adequada, estilo à prática de atividade física, proteção individual e coletiva, desenvolvimento de todos os familiares, né, entre outros fatores. E quando a família não está ligando com essa questão, adoecimento com maior facilidade, alimentação inadequada, local de convívio impróprio ou inapropriado, problemas de saúde mental, entre outros. São fatores que a gente sempre tem que ficar atento. Aí aqui, o Tião nos traz que é importante ter em mente que quando você, agente de saúde, realiza visita domiciliar, não cabe apenas analisar, né, a situação das pessoas, a enfermidade, mas conhecer os componentes familiares, que incluem condições de moradia, ambiente externo e contexto no qual as pessoas estão inseridas, né? Então a gente tem o quê? Que nessas visitas, né, já é possível notar e se perguntar quais riscos existem naquela localidade. A gente vai lembrar do fórum lá, né? Para responder o fórum, eles dão a situação problema que a casa tem muitas fezes de animais domésticos, especialmente de cachorro, e tem um animal amarrado sem acesso à água e alimentação. Então a gente tem esse olhar amplo sobre todas as condições, não apenas a enfermidade das pessoas, mas também em relação ao ambiente em que ela vive. Aí tem aqui uma questão de exemplo prático, né, que a gente pode estar clicando aqui na foto, ela vai estar expandindo, e aqui tem as informações que vocês podem estar observando. Desafios que a gente pode ter na abordagem familiar e questão de saúde mental. A gente tem vários, né? Então aqui vai ter alguns exemplos que contribuem para esses transtornos. Vulnerabilidade socioeconômica, dificuldade de acesso à renda, né? Falta de acesso à informação e serviços, as pessoas não têm a educação talvez adequada, né? Tiveram algum tipo de problema e tiveram que abandonar a escola e não têm acesso a alguns serviços também. A questão de escassez de saneamento básico, as valetas correm ao céu aberto ali na frente das suas casas. Alimentação reduzida, muitas vezes as pessoas têm que escolher ou janta ou almoço, muitas vezes não tem nem a questão para tomar café, então isso impacta bastante. Moradia precária, né, a questão de barracos e casas que talvez não sejam tão apropriados, e a gente não está julgando quem reside nelas, né, mas apenas falando que isso é uma questão de que pode causar transtornos, essa questão da precariedade. E proximidade com situações de violência, né, locais que são dominados por pontos de tráfico ou outros tipos de problemas que possam estar ocorrendo na região. No território onde eu atuo, vejo muitas famílias em situação de vulnerabilidade e percebo que essa situação afeta bastante a saúde mental das famílias. E a gente sabe que, com certeza, isso acaba impactando, né, como questão de desemprego, falta de acesso à alimentação, todos os fatores que impactam a saúde das pessoas. Uma maneira de estar identificando situações de transtorno e observando os sinais que afetam os membros da família é através desse diagrama aqui, né, que a gente tem. Então, sinais que são ali, sinais não são tudo aquilo que pode ser observado pelo profissional de saúde, né? Tem algumas coisas que pode estar escondido. Tem a questão dos sintomas, que são as experiências subjetivas que as pessoas descrevem ao estar em sofrimento. E, por fim, a questão de diagnóstico que é feito através do médico e da equipe de profissionais da saúde, da atendimento básico. Aí aqui eles trazem, nesse sentido, que a APS, né, tem uma importância significativa na identificação, na assistência e no auxílio tratamento de demandas da saúde mental de cada território, que vai realizar a escuta qualificada, a situação relatada por esse morador, né, trazer as informações desse usuário e fazer considerações em relação à sua saúde. Depois vai estabelecer uma questão de vínculo por meio de comunicação, desenvolvimento de confiança, né. Ela vai chegar uma pessoa e vai contar tudo logo da vida dela para outra pessoa, né. Ela vai precisar de um convívio maior, de um vínculo, para ela abrir essa questão do sofrimento mental que ela pode estar enfrentando, para depois, então, investigar os sinais e os sintomas e aí passar por uma questão de tratamento ou de informações que a gente pode estar
passando para essas famílias. Aí, se a gente clicar aqui, ele vai abrir uma abinha, né, falando sobre algumas questões de análise do sofrimento mental, e a gente pode conhecer melhor a família, né, por meio da entrevista, colocar na construção do projeto terapêutico, né, essa família como parte de uma rede de apoio, o médico, a enfermeira, o psicólogo, assistente social, e tem informações sobre ações disponíveis e dispositivos de rede que completem o atendimento à situação da família. Por exemplo, aqui na nossa unidade nós não temos psicólogo, então nós vamos fazer o acompanhamento com o médico, com a enfermeira e com a assistente social e vamos encaminhar a família para uma questão de psicologia mais adiante, né, para outro órgão. E essas abordagens permitem, então, que você desenvolva certas competências para aprimorar o atendimento à saúde mental. Né? Como o quê? Buscar uma postura sem preconceitos, né? Acolhimento, reconhecimento e valorização de cada um desses indivíduos, para que eles se sintam pertencentes àquele momento. Mostrar-se disponível para a família, né? Tanto na questão da prevenção relacionada aos processos de saúde e doença, como também no auxílio desses transtornos de saúde mental. E ter habilidade para desfocar do problema, né? Buscando evidenciar as possibilidades e não só o problema. Por exemplo, a pessoa começa a conversar com a pessoa e ela fala do problema. Aí a gente tenta tirar o problema de foco. Aí ela volta para o problema. Aí a gente tenta fazer uma abordagem diferente, né? Falando sobre outro assunto. Ela volta para o problema. Então, muitas vezes a pessoa está fixada muito mais no problema do que em soluções que ela possa ter. E com o tempo a gente vai entendendo essas questões, pode pedir ajuda para os médicos, para as enfermeiras. Né? Se o ACS não se sente, ou o ACE também não se sente tão seguro, ele pode estar pedindo ajuda para os profissionais. Há estratégias para abordagem das famílias, né, que é orientar as famílias em seu ambiente, né, sobre assuntos de higiene geral, quanto à unidade de saúde não for o ambiente mais indicado. Muitas vezes as pessoas têm vergonha, medo ou inseguranças de ir até um posto de saúde, né, estar sentado numa sala conversando com a enfermeira ou com o médico ali, por exemplo, principalmente homem em relação à sua questão genital, né, muitas vezes se não fizer uma higienização do seu pênis e de outras regiões pode ter problema, né? Muitas vezes a gente sabe que cânceres penianos podem surgir em relação à questão de sujeira, de outros aspectos que não toma cuidado. Então, muitas vezes tem receio de falar com as pessoas do posto de saúde, porque alguém pode estar escutando, a porta pode abrir e ele pode estar falando sobre essa questão. Aí o vizinho escuta, fala, o João está com um problema no pênis dele, né? Vai virar broxa, vai começar um monte de coisa, pessoal. A gente sabe que as pessoas tendem a exagerar e a usar tudo como questão de chacota. Mas, então, por isso que muitas vezes eles preferem que a gente faça esse atendimento em casa, né, leve as pessoas responsáveis e faça todo o fator ali para ele estar conseguindo se explicar e se expor. Né? Também identificar esses problemas de saúde prevalentes em situação de risco, né, que a população pode estar exposta, questão de uso do sal para a questão do diabetes, para hipertensão, uso do açúcar para a questão do diabetes e elaborar práticas de participação da comunidade para enfrentar esses problemas como uma questão de assistência integral. E aqui, então, durante a visita é importante abordar o contexto socioeconômico e cultural da família, por mais que a gente saiba, pessoal, que isso aqui é complicado de estar sendo feito, né? De perguntar questão de renda, né? Vários outros fatores que muitas vezes as pessoas acabam não querendo estar falando. Mas o ideal sempre é o quê? Nome, idade, se a pessoa trabalha, a ocupação, a escolaridade, situação conjugal, se é casado, solteiro, viúvo, né? Se tem filhos, quantas pessoas moram ali, quantas são adultos, quantas são crianças, há quanto tempo reside no território, e se tem conhecimento e acesso aos serviços de saúde. Às vezes, claro que a questão da renda ali também tem, nas fichinhas do ACS, tem mais do que do ACI, eu não lembro se eles têm, mas é uma questão mais complicada. Então, foque sempre nesses aqui, e depois, com o tempo, tente passar para outras questões. Porque em algumas situações, abordar uma família pode ser difícil. Né? Por que algumas situações podem ser difíceis de abordar essa família e quais ferramentas pode ter auxiliar nessa abordagem? Aí aqui tem a questão de que no próximo depois a gente vai ver algumas respostas para essa questão. A gente pode fazer uma questão de genograma, né? Que aqui tem o desenhozinho do lado aqui, ó. O que é o homem é uma mulher, o homem é um quadrado, a mulher é um triângulo. E aí tem as outras questões aqui, ó. Sem identificação, né, que são aquelas pessoas que não se identificam com questão de gênero, e tem outras questões que a gente pode estar fazendo. Aí aqui tem a ligação de casamento, divórcio, separação. Isso aqui é bem utilizado pelo pessoal da medicina, tá? Para fazer e entender como é que são as relações familiares. Por exemplo, uma senhora, né, de 80 e poucos anos foi mãe de 3 pessoas. Aí, então se faz 3 bolinhas abaixo dela, ela já é viúva. E aí, uma dessas filhas se casou, e as outras não moram com ela, mas são filhas dela. Então, a gente ligaria essa bolinha da mulher a um quadradinho do homem. Se fosse uma mulher que casou com ela, também a mulher. Né?
Aí dali nasceram duas crianças. Aí dessas crianças constitui um grupo familiar. Ah, mas tem animalzinho de estimação. Aí colocaria animalzinho de estimação também naquele grupo familiar. Isso tudo para entender como é que se dá a organização da família. Né? E aí tem a questão do ecomapa, né, que consiste na representação gráfica dos contatos dos membros da família com outros sistemas sociais, né, as relações entre famílias. E aqui tem um exemplo, por exemplo, aqui, ó, a família está aqui, né? Então, eles têm contato com o hospital, eu falo com a equipe de enfermagem no hospital, aí passo pela portaria, serviço de nutrição, todos os fatores. Eles têm acesso à questão da prefeitura, como é que é a casa de apoio, se eles têm acesso a lazer, eles têm acesso à escola, se eles frequentam a religião ou não, né? Todos os fatores feito aqui pelo Ecomapa, que é importante, muitas vezes o ACS acaba não utilizando, mas se conseguir passar a utilizar seria muito importante. Aí tem aqui a questão da abordagem familiar, né, que a gente não vai estar colocando o videozinho aqui, mas ele explica como é que funciona o genograma e o ecomapa também. Aí pensando em estilos parentais, né, que a gente vai passar a observar agora, tem os participativos, que aí são a característica do estilo parental que tenta direcionar as atividades da criança para materiais funcionais, orientação, incentivando o diálogo, exercendo firme seu papel de adulto, né? Então, sem restrições à criança. Os pais participantes sabem manifestar o afeto, o apoio e ao mesmo tempo exigir, colocando medidas. Né? Então, seria o ideal. Aí a gente tem o indulgente / permissivo, né? Que são muito afetivos e poucos exigentes, né? E não impõem aos seus filhos regras e limites. Aí aqui a gente passa a ter problemas. São aqueles pais que deixam tudo que os filhos querem, eles dão, né? Então, aí a gente começa a ter problemas. Aí a gente tem os autoritários, que é o contrário dos demais, que são os pais que exigem elevadamente de seus filhos, porém são poucos afetivos. Eles não demonstram tanto carinho. Nesse sentido, pode cobrar mais dos filhos e até serem agressivos no modo de exigir essas coisas das crianças. Então, a gente tem que ter esses fatores em mente, né? E os negligentes, ou não envolvidos, apresentam pouco interesse pelas atividades dos filhos, demonstram níveis baixos de responsabilidade, de demonstração de afeto e de controle. Né? São aqueles pais que não percebem ou não querem se envolver com a educação dos filhos. Isso aqui é bem problemático. Então, a gente precisa ser muito mais participativo, né? Essa criação das crianças e orientações deles. A gente pode ser um pouco permissivo? Pode ser um pouco permissivo. A gente pode ser um pouco autoritário? Pode ser um pouco autoritário. Mas nunca podemos ser negligentes. Então a gente sempre tem que ter um equilíbrio entre o que é o bom e o que é ruim para essa questão da criança em relação a permitir demais e autoritário demais, tem que ser o meio termo. Por isso que o participativo é a melhor forma que a gente tem. E aqui, como você percebeu, os estilos parentais são mais um componente ao qual se deve estar atento no momento de realização de abordagem da família. Por exemplo, não vai chegar numa família que o pai é extremamente negligente, né, dizendo que ele precisa ter responsabilidade, todos esses fatores, impondo questões. A gente vai chegar e vai observar, ó, esse pai não se envolve com a criação do seu filho. Então a gente tem que ter uma abordagem assim, ó, olha pai, como é que é a relação com o filho, ajuda ele a orientar nas atividades da escola, né? Mas ele que se vire, ninguém me ensinou nada quando eu estava na escola, ele que se vire sozinho aí. Não, pai, assim, ó, precisa de um apoio, né? Muitas vezes vai ter dúvida, o professor às vezes não consegue tirar essa dúvida porque são muito alunos, ou o próprio pai tem um conhecimento da matéria, então é importante estar sempre cuidando e ajudando nesses fatores. Então, por isso que a gente viu aquela observação e depois passou a saber como é que fazer uma abordagem em cada família. Ele vai falar sobre a questão de violência doméstica, que eu não vou ler, pessoal, porque senão vai se estender demais, mas ele fala sobre a questão de violência física, né, o que é violência psicológica, violência sexual, questão de tortura, violência financeira e econômica ou patrimonial, né, tráfico de seres humanos, muito comum nas últimas décadas, né, e por enquanto, negligência e abandono e questão de trabalho infantil. Todo mundo pode estar lendo aqui, senão o vídeo vai ficar com mais de 30 minutos e aí não vão gostar. Então, a gente vai deixar você estar realizando a leitura ali, né? E ele vai seguir falando sobre a questão da violência e tem acesso ali às informações. E aqui ele vai falar que é sempre importante fazer essa notificação no SINAM, né? Que a gente já viu em aulas anteriores, sobre a questão da violência. Ele tem aquela fichinha que está no material complementar que a gente pode estar observando e encaminhando ou para a equipe médica fazer e depois enviar, ou a gente ajudar a preencher. E a gente sempre tem que estar propondo e orientando as nossas famílias e a nossa comunidade. Então, é importante isso por causa que a gente vai ter uma família que vai poder se desenvolver bem, né?
conhecendo as doenças e problemas de saúde desses membros, né, considerando ideias e opiniões dos membros de família no planejamento do cuidado e articulando as possibilidades de cuidado dessa família a partir de recursos disponíveis tanto na unidade básica de saúde quanto na comunidade. E com isso será possível, então, considerar as possibilidades de atenção integral, né, como a gente viu ao longo dos vídeos todos aqui das disciplinas, o acesso à saúde e essa questão de atendimento integralizado vai ser o que norteia a APS, né, nas suas questões totais aqui de cuidados, né, e prevenção dos agravos da família, que também é extremamente importante quando a gente viu nos vídeos anteriores, e o e-book acaba reforçando aqui. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, ele foi bem extenso, porque questão ou não, essa questão da aula interativa ela é bem complexa, por causa que a atenção primária à saúde, né, a APS, todos esses cuidados com as famílias, ele demora mais esse processo de aprendizagem, porque ele é uma questão muito mais complexa. Não é simplesmente eu fazer visita e orientar. Eu preciso fazer visita, entender como é que é aquela família e direcionar uma orientação específica para cada lugar. E é isso que a teleaula aqui, a aula interativa, tentou nos passar. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado.